Olá, sou Gabriela Armon, psicanalista, e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre crise do pânico. Você já ouviu falar, ou conhece, ou teve algo semelhante? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Bem, a crise de pânico nada mais é do que uma crise acentuada, aguda, de grande ansiedade diante de um perigo, e muitas vezes um perigo desconhecido. Agora imagina diante de um perigo que ele é invisível, porém conhecido por todos nós, que é o vírus, né, o coronavírus. Então, muitas pessoas estão tendo cada vez mais sintomas e entrando numa crise dessa de ansiedade aguda, que é conhecida como pânico, porque elas estão com medo, né, e têm um medo já anterior. O medo da morte, o medo de se sentir impotente, o medo da incapacidade de lutar contra isso. Porque a gente está falando de algo que a gente sabe que está ao redor, mas a gente não sabe onde, em quem, quando. Então, qualquer nariz entupido, já, meu Deus, será que eu tô com isso? Posso morrer disso, né? E se eu sentir falta de ar? Então, enfim, isso vai acumulando como uma bola de neve. E o que antes era simplesmente o nariz entupido passa a ser uma falta de ar, uma tremedeira. Então, você se vê ali com as mãos suando, o coração acelerado, com falta de ar e morrendo de medo e possivelmente numa crise de pânico. Então, o que a gente pode pensar é se é possível reconhecer. É difícil reconhecer uma crise de pânico antes, mas talvez durante você possa conseguir, e muito importante que você reconheça depois que aquilo foi uma crise de pânico. Muitas pessoas vão para o pronto-socorro porque acham que vão morrer, porque o coração fica extremamente acelerado e quando elas fazem o eletrocardiograma, não tem nada. Então, o que é muito importante? Podemos reconhecer os nossos medos e limites. Se você tem ficado muito... Bom, essa palavra é pesada, mas vamos pensar nela. Paranoico. O que é paranoia? É uma ideia que é criada e, de repente, tudo conspira para aquela ideia. Então, alguém espirra do seu lado, que antes seria somente o espirro, passa a ser uma grande ameaça. E aí você começa a ficar paranoico, o tempo inteiro pensando sobre isso. Se você está se percebendo assim, vamos colocar o pé no freio e pensar o que você tem na realidade para se apegar. Nesse momento é preciso de racionalidade, para que a gente possa separar o que é racional e o que é dessa ideia que fica muito persecutória. Então, isso é muito importante para que, se você tiver uma crise do pânico, você possa colocar as coisas às claras, deixar baixar a poeira, converse com alguém, explique o que você estava sentindo e tente resgatar. E procure ajuda profissional, sem dúvida nenhuma, se isso vier a ser recorrente. Só um profissional vai poder te ajudar devidamente, então um psicólogo vai poder te ajudar, e em casos mais graves, um psiquiatra. Mas comece a pensar quais medos estão te atormentando. Muitas vezes você pode reconhecer como sendo do vírus, mas você tem medos anteriores e que está tudo lá, junto com o vírus, porque é um medo coletivo. Mas quais são os seus medos? Quais são os seus limites que você tem ultrapassado? Então, reconhecer que você pode ter uma crise de pânico é uma chance de você melhorar. Espero ter ajudado e a gente se vê numa próxima. Até lá!